Seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui e, cara, deixa eu te perguntar, você já percebeu que quando a gente era criança, a gente sempre foi instruído e induzido a falar o que a gente queria ser quando crescer? Seja buscando uma validação externa dos nossos familiares, do nosso grupo de convívio social, da nossa escola, ou talvez também por uma questão de lapidação social e comportamental. E depois, posteriormente, na adolescência, né, ali de uns 12, 13, 14 anos no máximo, a gente começa a expor muito sobre as nossas vontades e sobre o que a gente quer conquistar, ou sobre até mesmo o que a gente não quer da vida, para um certo tipo de validação social dentro do nosso grupo de amigos, ou até mesmo familiares também, né? Mas, a partir de um certo ponto, se a gente ficar expondo muito sobre a nossa vida, sem levar em consideração quem é a pessoa que a gente está falando, o contexto que a gente está falando, o que a gente está falando, pode ser com que seja relativamente venenoso para o nosso desenvolvimento e para a nossa saúde mental também. Eu acredito, isso não são estudos falando, eu acredito que a partir dos 17, no máximo 18, 19, a pessoa ela já tem que se conter em falar tudo para os outros, né? Não é uma questão de esconder, é claro, né? Não tô falando aqui que se alguma pessoa te perguntar, você tem que falar, meu Deus do céu, é o ultra hiper secreto, não posso falar, ou passar a mentir para as pessoas. A questão desse vídeo é a gente entender o porquê que a exposição em excesso, seja no convívio social ou até mesmo na internet, nas redes sociais, pode ser muito venenoso e prejudicial para a nossa saúde mental e para o nosso desenvolvimento. Porque afinal, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Bom, hoje a gente vive num país globalizado, graças a Deus, que temos redes sociais, temos internet, temos conhecimento do mundo todo praticamente dentro do nosso bolso. A gente pode conversar com alguém lá que está lá nos Estados Unidos, que está no outro lado do país, e isso é muito bom. Mas atualmente a gente vive numa espécie de síndrome ou uma certa mania de ficar se expondo, principalmente nas redes sociais. Ficar publicando o que a gente tem, ficar publicando os nossos pensamentos de forma exagerada, ficar publicando as nossas vontades, as nossas opiniões, muitas das vezes criando dentro do nosso cérebro uma necessidade de se provar e buscar validação externa a todo momento. Isso é muito perigoso. Por quê? Primeiro, pessoa que fala muito, que vai fazer alguma coisa, normalmente não faz. Mas aí você vai me perguntar, pô, Caio, mas você não tá fazendo vídeo no YouTube e tal, falando algumas coisas e a sua opinião sobre certas coisas? Sim, mas vocês nunca vão me ver aqui falando sobre a minha família, sobre a minha faculdade, sobre os meus projetos pessoais, sobre o meu relacionamento pessoal com quem quer que seja. Sempre vou falar o que eu julgo necessário, superficial, para eu te passar um conteúdo aqui. E é importante a gente falar um negócio aqui pra gente não ser bitolado em nada, né? Sei lá, se você trabalhou pra caramba pra conquistar alguma casa, algum carro, e quer fazer um post ali, sei lá, como, não é crime, né? Se aquilo, se você julgou que é legal pra sua saúde mental, ou até mesmo uma questão de contexto também, fazer aquele post ou falar pra outra pessoa sobre aquilo, vá em frente. Espero que a maioria das pessoas que ouviram e que viram o que você postou e o que você falou, espero que elas fiquem felizes pela sua conquista. Mas é importante a gente tomar muito cuidado, sempre analisar contexto, sempre analisar com quem a gente está falando, sempre analisar na onde a gente está falando, porque qual é o sentido lógico de você ficar falando sobre o que você tem, sobre o que você quer, sobre onde você tá, sobre o que acontece ou deixa de acontecer na sua vida? Não tem um sentido muito lógico, muito útil para isso. E quando eu falo que isso pode ser prejudicial, o que eu quero dizer? Quero dizer a partir de duas perspectivas. Primeiro, na perspectiva de saúde mental. Muito provavelmente, quando você disse alguma coisa ali, você ou recebeu um balde de água fria de uma pessoa completamente chata e imbecil, que aquilo te deixou frustrado, desanimado, muitas vezes desistiu de fazer o que você ia fazer, ou de comprar o que você queria comprar, baseado na opinião de alguma pessoa, ou também pela perspectiva de hábitos e neurociência. Por quê? O nosso cérebro, quando a gente fala, quando a gente tem motivação para falar para outra pessoa ou para a internet que seja sobre o que a gente quer, sobre o que a gente quer conquistar,
O nosso cérebro, ele dá, de certa forma, como que eu posso dizer isso? Uma borrifada, entre aspas, de dopamina na parte do cérebro que é mais envolvida com a racionalidade. Então, logo que acontece isso, o nosso cérebro entende que a gente já tem, que a gente já conquistou ou que aquilo está muito perto. O nosso cérebro não é programado, de certa forma, evolutivamente falando, né, para identificar as nossas vontades além das vontades de sobrevivência. E o que isso pode ocasionar? Os estudos apontam que, geralmente, parece que não é todo mundo, a maioria das pessoas que tem o costume, o hábito ali de falar sobre o que querem, acabam se viciando nesse comportamento. E como o cérebro entende que você já conquistou aquilo, muito provavelmente você vai desenvolver sintomas de TDAH, procrastinação e muitas vezes preguiça de começar a fazer alguma coisa ou sustentar aquilo que você já começou. E outra coisa também, cara, hoje a gente acaba valorizando muito o que diz respeito a status, a vaidade, a se provar por alguém, a você comprar uma camiseta de R$200 porque tem uma marquinha aqui para você agradar o fulano, ou até mesmo para massagear o seu próprio ego. Não é crime também, se você quiser comprar, você compra. Mas muitas vezes a gente não está preparado para divulgar ou para comprar aquilo em benefício de expor aquilo, para agradar o seu ego, para agradar o seu status social. Tirando aquelas pessoas que falam muito sobre o que tem, com o intuito de se vangloriar muito ou de se achar melhor que alguma outra pessoa. Qual é o sentido de tudo isso? Qual é o sentido de você falar? Qual é o sentido de da gente querer se expor muito, sabe? Na história da humanidade inteira isso nunca aconteceu. Se você parar para pensar e analisar a história do ser humano como um todo, a internet surgiu a internet é relativamente nova ainda. E outra pergunta que a gente tem que se fazer também, porque não adianta ficar apontando o problema e não resolver. Se a gente ficar nessa constante exposição e os nossos filhos ou as pessoas que convivem com a gente, que são influenciadas por nós, o que isso vai acarretar na vida delas? Será que elas vão se sentir bem de cumprir um processo sem expor? Quando eu digo cumprir um processo, saber suportar um processo de conquistar alguma coisa e ficar quieta, sabe? Saber não postar muito, saber não falar muito sobre aquilo, só o necessário, com quem é necessário, no contexto necessário. É como eu disse no começo do vídeo, que ninguém sabe, ninguém estraga. Quando o cara tá lá jogando xadrez, nos campeonatos de xadrez, ele não fala na onde que ele vai jogar, ele só joga. Então, como conclusão para esse vídeo, é importante a gente ver, a gente prestar muita atenção, mas muita atenção mesmo, sobre o que a gente fala da nossa vida, com quem a gente fala, onde a gente fala, qual é o contexto para aquilo ser falado. Cada dia mais que passa, estudos, as pessoas que estudam, as pessoas que trabalham, as pessoas que estão focadas ali na sua vida, no seu projeto, nas suas conquistas, essas pessoas entendem que o silêncio é um preditivo para a felicidade, para o bem-estar. Você falar muito, e não é questão de inveja também, acho que você não falar porque não quer gerar inveja no outro, eu não acredito muito nisso, porque o invejoso ele só se prejudica. É importante a gente parar com essa exposição excessiva com os nossos amigos, com o nosso convívio. Você gosta de ir a algum lugar frequentemente, ninguém precisa ficar sabendo muito. Pô, se sua vida não tá indo muito bem, terminou o relacionamento, saiu do emprego, sei lá, tá endividado, tá com o nome sujo, ninguém precisa saber também, porque ninguém vai resolver o seu problema a não ser você mesmo. Se sua vida tá boa, se você tá decolando na profissão, tá ganhando dinheiro, bem, não há necessidade das pessoas ficarem sabendo disso o tempo todo, de qualquer forma, sobre como é cada detalhe da sua vida. Calma, vamos ficar calmo. Por mais que seu cérebro tá ali falando, cara, você tem que falar, aquilo vai te gerar motivação, você vai ficar motivado com aquilo, a pessoa vai passar a mão na sua cabeça. Calma, não é assim que funciona. Beleza? Então, e um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.